Hoje, se eu fosse você, eu pegaria papel e caneta, porque tem muita coisa boa para trazer a você no Devocional 2024 do dia de hoje. Nós vamos falar sobre Jó, capítulo 28, 29, 30 e 31. Estes capítulos que dão sequência a este propósito que nós estamos vivendo deste ano de meditar em todas as escrituras sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Não acompanhou os vídeos anteriores? Então vai lá e acompanhe. Eles estão aqui nesta rede social e você pode, então, receber este alimento espiritual. Hoje nós vamos falar nesses capítulos sobre riquezas e sabedoria. Um tipo de tentação. Deus não está respondendo? E olha, sobre horóscopo. É, isso mesmo. No capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 11, nós vemos algo muito especial. Jó, ele começa a falar sobre todos os minérios, tudo que se encontra de alguma forma na superfície ou na profundidade da terra, com respeito àquilo que Deus criou e que Ele coloca à nossa disposição. Muitas vezes reclamamos da vida, reclamamos que não temos nada, mas Ele coloca tudo à nossa disposição. Claro que nós precisamos fazer uso do nosso talento, do nosso dom, para que possamos, nosso que eu digo, dado por Deus, né? Para que possamos, então, alcançar a prosperidade que vem dele. Essa semana eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. Não adianta eu querer de Deus o sobrenatural se eu não estou fazendo o natural. Ou seja, se eu não estou fazendo a minha parte. Como que eu quero que Deus estenda as suas mãos se eu cruzo os braços? Não é verdade? Bom, do versículo 12 ao versículo 28, Jó fala sobre a sabedoria. A sabedoria, ela é a maior riqueza que Deus colocou à nossa disposição. Muitas pessoas, elas desprezam, desconsideram este grande tesouro, mas é a sabedoria que dá a capacidade ao marido ser o marido que Deus quer que ele seja, a esposa que Deus quer que ela seja, o pai, a mãe, o empresário, o funcionário, a pessoa da sociedade que Deus quer que você seja. Ele, com a sabedoria, capacita a cada um de nós a agir, proceder, tomar decisões. Olha que interessante. No capítulo 28, no versículo 12, eu vou ler esse versículo. Ele diz assim, olha só: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Ou seja, não é com a capacidade humana que se adquire a sabedoria. A sabedoria, ela vem de Deus. Por isso que temos que buscar nele, nos alimentar dele, recorrer a ele. No versículo 28 deste mesmo capítulo, diz assim: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Olha o segredinho aí. Para que você adquira a sabedoria, é preciso cultivar o temor a Deus. E o apartar-se do mal é o entendimento. Quando você se aparta do mal, você está mostrando que você tem o entendimento que vem de Deus. O temor é viver em reverência diante de um Deus santo. Olha que interessante isso.
Anote aí. É reconhecer que ele é assustadoramente poderoso e gloriosamente santo. Muito bacana isso, né? Já no capítulo 29, Jó, ele começa a falar de uma dor. A dor de quem se sente abandonado. Muitas pessoas nesta condição entram em um tipo de tentação. Quando nós falamos que Deus se esqueceu de nós na nossa aflição, nós estamos caindo em um tipo de tentação. O versículo 2 do capítulo 29 diz assim: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então, na mente de Jó, ele havia sido abandonado. Eu já vou entrar nesse detalhe que é muito, mas muito importante. Você já vai entender sobre essa questão, porque muitas pessoas elas pensam que Deus é quem está punindo. Você já vai entender isso. No versículo 6, ele fala sobre algo que, quando a pessoa lê simplesmente passando os olhos, ela não consegue entender. Ele diz: quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Uma pessoa lê isso e fala assim: nossa, ele lavava o pé com leite? Da rocha saía azeite para ele. São palavras que significam o seguinte: que ele havia provado dos prazeres da vida. O melhor que havia, ele havia provado. Porque você não pode esquecer que Jó, ele era um dos homens mais ricos do Oriente naquela ocasião e tornou-se o mais miserável de todos. Então, por esta razão do seu desabafo. No versículo 7, ele fala sobre algo muito interessante. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. 2 pontos importantes. Primeiro, a praça, naquela época, era o lugar de grandes negócios. É como hoje o contrato, o cartório, o tribunal, é onde acontecem ali negociações, né? Lugares jurídicos. Era, naquela época, a praça. E essa decisão que você vê sobre o silêncio das pessoas quando Jó falava e ele se pronunciava, se posicionava, era um ato de respeito e reverência a ele, por quem ele era, quem ele havia se tornado. Muito interessante isso, né? Quando você vê no versículo 12 ao versículo 17, Jó falando sobre o comportamento dele, como que ele agia, o que ele fazia, não é uma forma de se gabar. Jó não estava se gabando. Ele estava, na verdade, explicando o porquê as pessoas o honravam. Ele usava o poder e a influência que ele tinha para ajudar os necessitados. É isso que toda pessoa que tem prosperidade deve praticar. No capítulo 30 de Jó, ele fala sobre a sua condição miserável, o estado que ele chegou. Ele ali coloca em detalhes praticamente o cadáver que ele se tornou. No versículo 11, ele fala sobre um arco sem a corda. Eu vou ler para você, diz assim, olha que interessante. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. É importante você entender isso, porque quando você vê ele falando sobre
esse arco sem a corda, é porque você sabe que um arco sem a corda ele é inútil, né? Significa que todas lembra, sabe, os comandantes, coronéis, que tem aqueles vários insígnias no seu peito, né? Medalhas. Então, todo poder, reputação haviam sido arrancados dele. Então, ele estava colocando isso diante desse desabafo. Só voltando um pouquinho, que é uma coisa interessante, no versículo 22 do capítulo 29, fala assim: havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Eu anotei aqui que interessante, né? Imagine, palavras como orvalho. Será que a sua palavra, minha palavra, as nossas palavras têm sido como orvalho para aqueles que nos ouvem? Ou tem sido verdadeiro veneno? Pese. Devemos pesar as nossas palavras. Elas devem ser como orvalho que desce sobre a plantação, que desce sobre a grama, que refresca a natureza. No versículo 20 e no versículo 26, eu quero ler para você do capítulo 30, tá? Diz assim, ó: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. No versículo 26, aguardava eu o bem e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. Importante você observar esse detalhe. A resposta de Deus foi: espere. Deus não ficou em silêncio. Quando pensamos que Deus está dizendo não, na verdade ele está dizendo ainda não. Você deve lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus, ele habita na eternidade. Nós habitamos em 2000, agora nesse caso 2024. Nós temos calendários. Deus não. 1000 anos para ele é como um dia como 1000 anos. Não existe tempo onde Deus habita, é eternidade. Então, não pode se medir, não pode se fazer uma medição do nosso tempo com o tempo de Deus. No capítulo 31, nós vemos Jó falando sobre juramentos. Entenda uma coisa, a única forma naquela época de se garantir uma verdade eram com juramentos, era prestando juramentos. Naquela época não se podia abusar de juramentos. Você pode ler isso em Levíticos 29:12. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus ensina que devemos viver uma vida íntegra, de tal forma que não empreguemos juramento algum. Então, você lê isso em Mateus 5:33 ao 37 e Tiago 5:12, que não devemos jurar. Nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. No versículo 1 do capítulo 31, ele diz: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma donzela? Ele colocou dentro dele que ele não olharia para nenhuma outra mulher, que ele iria manter a sua fidelidade à sua esposa. Esse é o comportamento de um verdadeiro homem de caráter e de Deus. Ele mantém os olhos dele somente em sua esposa. Ele tem uma aliança com seus olhos de não desviar para outras mulheres, se inclinando a elas e desejando-as. Bom, versículo 24 ao 28 fala sobre não confiar nas riquezas e nem no horóscopo. Quando você vê ele falando sobre o sol, a lua, ele está falando exatamente sobre isso, que naquela época no Oriente as pessoas tinham uma tendência a isso. Beijos naquela época era um ato de reverência. Na época de Elias, por exemplo, você vê isso em 1 Reis 19:18, ele fala sobre 7.000 que não se dobraram a Baal e nem o beijaram. É muito importante e interessante isso, né? Bom, tem muito mais aqui nestas palavras, neste capítulo, mas eu não posso mais me estender. Amanhã nós vamos entrar num homem chamado Eliú. Já falamos de Elifaz, Bildade e Zofar, amigos de Jó. Quem é Eliú? Amanhã vamos saber sobre isso. Você é especial para Deus. Até amanhã.